Sinto que não posso me aproximar muito do pessoal do lado de cá, porque a minha corda é curta, é mais do lado de cá. Mas tudo bem, acho que vocês veem isso. E eu podem até me ver aí. Olha, o tema de hoje tem a ver com a moralidade tributária e sua relação com a eficácia dos sistemas tributários. É um ponto, em parte teórico, mas com uma dimensão prática muito importante. Então, sem mais demora, vamos começar. Vamos começar estabelecendo duas conclusões que queremos mais ou menos demonstrar. Uma é que, em matéria tributária, o comportamento ético compensa. Um sistema baseado em critérios de ética mais elevada pode gerar mais receita tributária, pode gerar menos custos tributários e pode gerar um sistema de melhor governança, ou seja, governança fiscal e portanto, com características mais propícias a um sistema democrático. E a segunda proposição que nós gostaríamos de estabelecer é que a moralidade tributária é ajudada pela transparência do setor público, que está tão em voga hoje em dia, e pela participação da comunidade através de redes. Então, são duas coisas importantes. A primeira, porque estabelece que nós temos um equilíbrio inadequado quando nós temos um sistema com baixo comportamento ético e é possível melhorar isso para todos saírem ganhando numa situação subótima. Um economista que ganhou o prêmio Nobel, John Nash, demonstrou que alguns equilíbrios que se estabelecem são inferiores no sentido de que os participantes podem melhorar a situação dos dois se chegarem num acordo comum. Quando isso se estabelece, temos uma situação de ganha-ganha na literatura internacional, win-win. Então, são situações em que não há razão para estar numa situação subótima, porque ninguém ganha nessa situação subótima. Me ajuda aqui, o Fernando. Deu certo. Não. E agora para a seguinte. Vamos começar analisando a filosofia de um filósofo alemão, Gottfried Hof, que ainda é muito influente, e vocês já devem, inclusive, ter ouvido falar dele, porque ele é filósofo do direito e o pensamento dele é bastante influente na atualidade, inclusive aqui no Brasil. A filosofia dele se baseia em duas grandes colunas. Uma é na teoria de Aristóteles, cuja ética é baseada na busca da felicidade. E na filosofia de Kant, que tem sua motivação maior na busca da autonomia dos agentes. Combinando essas influências, ele deriva o que são, o que ele mesmo chama de filosofia prática. Então, para Hoff, o tema principal do todo o trabalho dele é que a ação das pessoas, a ação das instituições, deve ser guiada pela justiça.
Então, a justiça direciona essa atitude, essas ações, esses planos, esses objetivos. E ele retoma o pensamento de John Rawls e de Habermas, que aí pelo meio do século, Habermas e mais adiante com John Rawls, se busca uma ação, se busca racionalizar a ação do Estado, sobretudo sua ação coerciva, de forma a torná-la legítima, ou seja, uma ação entre os cidadãos, de tal maneira que nós temos o melhor arranjo político. Então, essa ação do Estado, ela se baseia num critério de ética, de justiça. O trabalho de John Rawls se chama Uma Teoria da Justiça. É um livro até um pouco difícil de ler, talvez, se vocês forem ler o trabalho de John Rawls, que é um trabalho muito interessante, é um dos grandes filósofos do século XX, eu recomendaria inicialmente vocês lerem alguns dos trabalhos sobre ele, que deu uma visão um anual de John Rawls, como introdução até vocês lerem mesmo o livro dele, que pode ser uma leitura bastante pesada. Mas o que é relevante no trabalho de Rawls e Habermas é que eles discrepam de muitos filósofos do mesmo século que assumiram uma atitude muito crítica em termos dos caminhos que a sociedade estava tomando. Diziam que a sociedade industrial era alienante, que nós caminhamos para um sistema impessoal, alienado, e etc, etc, etc. Esse pensamento dessa natureza, você encontra muitos filósofos de meados do século passado. Desde o começo do século e até um pouco mais depois, já pelo terceiro quartil do século XX, vocês encontram esse pensamento. Mas o que vem de novo com o trabalho de Habermas, com o trabalho de John Rawls, em vez de fazer simplesmente um trabalho crítico, é de pensar adiante. Assim, como nós vamos nos mover daqui para diante? As pessoas não querem só saber o que está errado, querem saber, então, como é que nós vamos agir. Então, se busca algo que supere o pensamento anterior em busca de novas formas de organização social e novas maneiras de pensar o direito e a relação entre as pessoas. Continuando com o trabalho de Wolff, que, como menciono, ele, de certa maneira, resume ou associa essas contribuições anteriores, sobretudo de Habermas e de Rawls, que, por sua vez, tem as pontes no canal de filosofia ocidental mais remoto, em Kant e até em Aristóteles. Ele traz isso para essa filosofia prática e, portanto, aplica a ética não como uma coisa simplesmente abstrata, mas algo que tem a ver com o nosso comportamento no dia a dia. Então, ele diz, olha, existe a ética do direito, da prática do direito. Uma coisa bastante palpável, que é o comportamento dos senhores, como advogados, como professores de direito, como procuradores do Estado, que sejam, tem um problema ético. Tem que lidar com problemas de ética no seu trabalho. Então, esse tipo de problema com que se debruçou o Wolff. Então, a ética do direito, a ética econômica das relações dos mercados, a ética médica, etc, etc. E claro que vem também, por isso se fala de uma ética tributária, ou seja, a ética que se estabelece nas relações entre os contribuintes e os fiscos. A relação da ética com o direito
tem se estabelecido tradicionalmente no que se chama de positivismo jurídico, ou positivismo, em que, simplificando a coisa, porque isso aqui não é uma aula de ética e direito, mas eu estou apenas fazendo um pequeno resumo para os nossos propósitos, é que são coisas distintas. Uma coisa é a ética e a coisa é o direito. O direito é a lei impositiva e deve ser aplicada tal qual, sem mais considerações de justiça. O elemento de ética já estaria incluído na lei e não era o caso de indagar na sua aplicação para se obedecer ou não à lei, se há elemento ético nela, porque isso já estaria uma discussão superada. Esse ponto relativamente extremado tem sofrido muito tem sofrido assim, uma mudança de opinião muito grande com o que se tem chamado de virada kantiana, em que a ética tributária deixa de ser uma norma abstrata. Ela passa a ser algo que tem que ver com as relações presentes, relações atuais entre essas entidades de direito de sujeito ativo e de sujeito passivo da relação tributária. Não é? Kant era interessado em problemas de ética de direito e de ética tributária. Ele escreveu bastante sobre a ética de tributar a propriedade, tributar a renda, etc. Recentemente surgiu um artigo, agora no mês de abril, sobre o pensamento tributário em Kant, a sua filosofia em relação a tributos, e eu não utilizo aqui porque é um texto muito denso, muito inapropriado simplesmente para usar como texto de aula. Mas os interessados eu posso oferecer, mas só para ter uma ideia, são cerca de 80 páginas, com muitas citações pelos autores e fundamentação dos trabalhos de Kant. Ele não escreveu um trabalho sobre isso, escreveu diversos em que aborda o tema. Portanto, a partir dessa virada kantiana, John Rawls, Habermas e Wolff, ele estabelece um direito baseado na época, na ética, que depende do consentimento. Ou seja, existe a lei, tudo bem, mas a obediência à lei passa pelo consentimento do sujeito passivo da lei. Ou seja, eu não vou cumprir a lei cegamente, mas eu exijo um mínimo de legitimidade na lei. Eu quero, digamos, a lei pode ser assim, absolutamente injusta, que me coloca num dilema moral de questão de cumprir a lei ou não. Então, essa é uma nova postulação que consideramos relevante para a questão moderna do direito tributário enquanto a sua moralidade. Bem, Habermas, como mencionei, ao procurar sair do marasmo da filosofia de simples crítica do sistema capitalista, do sistema burguês, ou o que seja, ele acha uma forma de fazer isso através do que chama-se de ação comunicativa. E os textos principais que estão apoiando essas informações estão disponíveis no fim da apresentação, a qual naturalmente vocês têm acesso e podem examinar para uma leitura mais atenta. Mas, num resumo muito superficial, eu diria que na sociedade os atores buscam um entendimento comum e uma ação coordenada através do argumento arrazoado, ou seja, de uma discussão inteligente, procurando entender o ponto de vista do outro, e os dois chegando a um acordo, para formar um consenso e, a partir daí, agir em cooperação. Então, é um mundo mais de consenso, de aceitação, de muito respeito, não um mundo de autoridade, não um mundo de imposição, mas um mundo de convivência. Não é? Então, como eu digo, Habermas desenvolveu essa tipologia de ação comunitária para sair
daquela vara comum da discussão político-filosófica, que não levava muito longe. Então, com isso, nós começamos a ter um vislumbre de como fazer as coisas, de como avançar e como melhorar o mundo, de certa maneira. Bem, essa ação comunitária prevê a base teórica para uma participação pública ampla, ou seja, os assuntos de Estado não são só de Estado, eles são da comunidade e muitos agentes ou grupos de agentes podem participar dessas discussões. Também a base teórica para a prestação de informação ao público vem dessa visão de ação comunicativa, ou seja, o setor público, por melhor que esteja agindo, não pode se fechar em si, tem que transparentar, tem que informar o público sobre o que está fazendo, tem que satisfazer a demanda das pessoas da comunidade por informações que são de interesse público. Ainda hoje nós tivemos aqui no INEF, em colaboração com o Núcleo de Estudos da Violência da USP, vieram aqui também, um seminário muito interessante sobre a nova lei de acesso à informação. E estiveram aqui procuradores de Estado, membros do Ministério Público, uma opção de gente do fisco, do estadual, representantes do governo federal, estiveram aqui da Prefeitura de São Paulo, discutindo exatamente esse tema da prestação de informações, até porque é uma legislação nova, que foi passada no fim do ano passado, que exige uma ampla prestação de informações à comunidade pelos poderes públicos. Essa é uma situação não totalmente nova no Brasil, mas nova no sentido de que realmente procura romper aquela carapaça de sigilo que envolve todas as instituições públicas, e as pessoas querem saber o que o governo faz com os recursos, querem saber quem paga o imposto e não paga, querem saber se a administração pública está sendo eficiente, ou se está fazendo malversação de recursos, quer saber se os processos estão sendo julgados em tempo, se a justiça está sendo feita, se os serviços públicos estão sendo feitos com qualidade, se os culpados de desvios estão sendo punidos, esse tipo de coisas. Questões que nós tivemos no público hoje eram bastante agudas, do tipo, por que levam tanto tempo a julgar o Lalau que estão a ponto de restituir por prescrição os bens que foram confiscados dele aqui? Por que demoram tanto tempo a julgar o mensalão? Esse tipo de coisa. Então, foi uma discussão bastante viva que tivemos nesta manhã e que vai ter sequência dentro de poucas semanas. Dessa vez foram com as procuradorias, controladorias, corregedorias, e na próxima sequência será com os juízes. Se vocês se mantenham atenados, que é uma oportunidade boa de ver também o judiciário pensa dessas questões e torna a informação pública e da informação e como os gestores públicos vão se comportar, ou tem que se comportar nessa nossa situação, em que, vejam bem, eles podem ser punidos por prover informação que não deviam deixar sair, deixar escapar, não é? Porque se eles, informações sigilosas, eles não podem tornar públicas por seu dever de funcionário, e agora eles podem ser punidos por deixar de prover informação que devia ser pública e que eles estão retendo. Então, se coloca uma situação complexa e que terá que ser dirimida na execução dessa lei, que é um documento. Assim. Qualquer um dos senhoras, pode fazer uma solicitação de informação para qualquer órgão público no Brasil. Isso é válido para todos, já está em vigor. Né?
não precisa nem sequer dizer para que quer a informação, simplesmente porque quer saber. É uma situação nova, uma situação muito interessante, destinada a criar um clima de muito maior transparência e conhecimento do que passa no país e na administração pública. Isso surge do fato de que temos muitas insatisfação quanto ao desempenho dos órgãos públicos, pelo menos muitos deles, não é isso? E esse clamor popular por melhor administração pública, por mais transparência, por menos desvios, isso começa a surtir efeito. Bem, a ação comunicativa de Habermas também serve para fundamentar os trabalhos na área de decisões por consenso. Ou seja, não basta que os técnicos se ponham de acordo, que os burocratas aprovem, é preciso que as pessoas participem. Por exemplo, vai se construir uma ponte. A ponte, se escolhe o local onde vai colocar a ponte. Os técnicos escolheram, os diretores de departamento de aviação pública aprovaram, e se faz a ponte. Mas as pessoas talvez estejam interessadas em saber por que aqui, por que não mais para lá, por que não no outro município, não é? Isso porque até podemos ter um caso das pessoas terem uma opinião diferente e boa, tem que consultar, não é? Na Europa, vocês já viram uma nota de euro, não é isso? Eu acho que todos já viram uma nota de euro. A nota de euro, atrás da nota tem uma ponte. A ponte da nota de euro é diferente. Cada valor tem uma ponte diferente. São pontes antigas, pontes do século, de cada século da história da Europa. Né? Só que o pessoal que fez aquelas pontes, que colocou nas notas, não podiam pegar cena de nenhum país por ali, porque não tinha nota suficiente para botar todos os países. Então aquelas pontes são pontes idealizadas, são pontes que não existiram na verdade, mas representam, por exemplo, o estilo românico, o estilo mais moderno, o estilo medieval, etc. E é muito interessante ver, são um número bastante grande, 7 ou 9 pontos por aí. Mas uma cidade da Alemanha, a população, certamente conhecida lá pelos políticos locais, resolveu, para poder se colocar no mapa, fez o seguinte: precisavam construir certas pontes na cidade e construíram aquelas pontes das notas. Né? Então eles colocaram 7 pontes lá, a nota de 5, de 10, de 50, cada uma tem uma ponte lá. Então, na verdade, hoje, as notas de euros sim representam pontes reais. São todas as pontes daquela cidade lá. Não é? Só que é o contrário, em vez de ter uma ponte que usou para fazer a nota, não é o contrário. Se tomou da nota, se fez as pontes. E as pessoas vão lá para ver as pontes dos euros, né? Que se tornou uma atração turística. Mas conto essa anedota só para mostrar que existe um espaço grande de participação popular nas coisas públicas em geral. Né? As coisas feitas com consenso, com participação, elas têm. E vem dessa. Claro que não é o único pensador que pensou as coisas nesses termos, mas é uma influência importante. E os filósofos tendem a gerar ideias que são depois reproduzidas, transformadas, e depois a gente nem sabe quem foi que começou inicialmente a falar disso, mas não importa, importa que a ideia prospere. E hoje a ideia de participação, de informação, de consenso, de transparência, faz parte do nosso dia a dia, não é isso? E essa é uma coisa muito boa. Bom, a implicação disso é que a legitimidade democrática deriva da comunicação e do consenso. Então, o governo
mesmo que esteja fazendo o bem, esteja fazendo direitinho, esteja roubando, esteja fazendo as coisas adequadas, se ele é fechado, se ele não se comunica, se ele não ouve as pessoas, se não explica por que está fazendo, se não presta contas, não tem legitimidade. É um governo que exclui os governados. Né? Então, essas são as coisas que informam a nossa contemporaneidade. Nós temos orçamento participativo, nós temos discussão com as comunidades. Hoje em dia, não em todo lugar, a qualidade da comunicação dos governos varia muito, mas em muitos municípios nós temos um nível alto de comunicação e de diálogo. Esse é o pano de fundo que nos vai permitir falar de moralidade tributária. Inicialmente, vou falar de moral tributária como equivalente à ética tributária. Há quem faça distinção entre as duas coisas, mas para nossos propósitos práticos não há necessidade dessa distinção. Então, num Estado democrático, fiscal, existem laços de confiança e reciprocidade. Confiança entre governo e população. Isso se reflete na conduta. Eu não estou descrevendo nenhum país em particular, nenhum Estado em particular, mas estamos expressando um juízo de valor em termos do que é um bom Estado democrático, de acordo com essas ideias. E essa moralidade tributária tem a ver com a parte de tributos mesmo, a relação tributária, que é uma relação historicamente negativa, uma história de imposição. Só para lhes dar uma ilustração disso, os romanos chamavam de tributo o que eles cobravam dos países que eles ocupavam. Eles tinham um império bastante grande e cobravam impostos em todos esses lugares. Os romanos mesmo não pagavam imposto. O imposto, aliás, era desonroso pagar o imposto para o romano. Não estava ligado, como nós temos esse conceito hoje em dia, de uma relação de cidadão-contribuinte. Para eles era uma coisa ofensiva. E eles se financiavam através da cobrança de impostos desses estados periféricos, que eram ocupados, controlados pelo Império Romano. É claro que é um modelo que não se podia replicar muito, porque não era possível cada país ter o seu sistema tributário funcionando dessa maneira, não é? E a razão que isso se chamava tributo é porque o tributo é aquele que fluiu. Nós dizemos que um rio é tributário do Amazonas se as águas deles correm para o Amazonas, não é isso? Então nós temos um rio grande, um rio central, e os outros fluem para ele. No caso do Império Romano, o Estado estava no centro de metade do mundo, da maior parte do mundo então conhecido, aqui no Ocidente, e com isso as coisas fluíam para lá. Mas o fato de que pagar tributo era ser um cidadão submetido, um cidadão sem direitos políticos plenos, porque o estrangeiro não dava palpite nas decisões do Senado romano, aí estavam representados os romanos, só os cidadãos romanos. Então, esses cidadãos que só pagavam, que não tinham direitos políticos, obviamente detestavam a palavra tributo. Né? E tributo veio com essa carga pesada por aí. Talvez seja por isso que nós nos sentimos uns romanos, ninguém gosta de pagar imposto, né? Talvez, mas o fato é que a palavra em si
não é muito feliz. E os substitutos dela tampouco são muito bons, porque imposto, o que significa imposto? Não é? Foi colocado à força, foi contra a sua vontade. Não é muito bom. Taxa, o que significa taxa? Significa uma carga que você leva sobre os ombros. Então, você está associado a uma coisa negativa, uma coisa tirada do seu patrimônio pessoal e colocado para uso de outros, que nem sempre você sabe exatamente para onde isso vai colocar. Claro que no sistema de governo democrático é outra configuração totalmente diferente. A plena cidadania se exerce através do pagamento de impostos, a ponto de que no começo da história do Brasil como país independente, as pessoas que não pagavam impostos não tinham direito ao voto. Então, é uma concepção distinta, porque ele não vai dar palpite sobre as políticas públicas se ele não está contribuindo. Na verdade, é possível que essa Constituição, me refiro à Constituição de 1924, ela tivesse o objetivo mais de excluir as pessoas e ter um número menor de eleitores para não ter muito problema nas urnas de eleger os candidatos dos partidos que tinham hegemonia na ocasião. Não? Certamente não é um regime extremamente democrático nos primeiros anos do Império do Brasil. E essa moralidade tributária reconhece-se que é dependente de fatores existenciais, sobretudo fatores culturais. A cultura pode educar as pessoas a serem melhor cumpridoras de obrigação tributária ou não. A dissanção política, ou seja, se há uma recompensa da atitude moralmente correta de pagar imposto ou não, e se há disponibilidade de meios. As pessoas, às vezes, até querem pagar os seus impostos, mas é simplesmente muito complicado, simplesmente inacessível, ou tem que ir muito longe, né? Que precisa de um poder coercitivo muito grande. Por exemplo, não quer dizer que seja um impedimento completo, mas dificulta. Ainda num outro exemplo histórico, vocês sabem, suponho que a maior parte de vocês sejam cristãos, e devem saber, ou pelo menos vivem num país de maioria cristã, devem saber o nome da cidade onde nasceu Jesus Cristo, sabe? Onde é que nasceu Cristo aqui? Em Belém, isso. Não foi no Belém do Pará, não, né? Como o jogador pensou, né? Ele foi em Belém. Mas eles não moravam em Belém. Onde é que eles moravam? Onde? Eles moravam em Nazaré, não é isso? Nazaré. Foram de Nazaré para Belém, por quê? E foram exatamente quando os dias de gestação de Maria estava para se completar, que ela acabou tendo um neném lá, não deu para ir voltar. Então, por que foi isso? Porque eles tinham que ir lá no dia do censo. Eles estavam vindo sobre o Império Romano e tinham que ir uma vez por ano ir lá se registrar no censo. Tá? O censo era a mesma coisa de se registrar no CNPJ, no CPF. Era um censo para efeito tributário. Então, era uma maneira muito imperativa de fazer cumprir essa obrigação das pessoas. Então, vejam que essa relação tributária é muito antiga e permeia toda a história humana, né?
lugar que descobriram-se os códigos de Hammurabi, se descobriram mais recentemente, ou na mesma região, pelo menos, pedaços de cerâmica que era a escrituração da época e que estavam escritos as listas dos impostos pagos por cada uma das pessoas, quanto foi o lançamento do imposto e se for pago ou não. Então, os coletores de impostos, há 4.000 anos atrás, já estavam muito ativos na sua atividade e de uma maneira muito organizada, né? Então, não é hoje, claro, pelos computadores e tal, mas o trabalho que fazem é mais ou menos o mesmo. Bem, essa é bem, iniciamos a discussão, portanto, da moralidade tributária ou da ética tributária. E vamos ver agora a questão da responsabilidade como ideal tributário. Eu detesto usar palavras inglesas se existe uma equivalente portuguesa. Mas no caso de responsabilidade já está mais ou menos generalizado e nós não temos... e é português, por incrível que pareça, também existe em português. Responsabilidade corresponde a dar resposta, ou seja, resposta, responder, responsivo é o que dá resposta. E responsabilidade é um substantivo correspondente. Então, o que se quer dizer com isso é de que a administração pública tem uma relação de resposta aos habitantes, aos eleitores, e ela não vive afastada, não vive sem diálogo. Então, vamos ver como essa responsabilidade encontra seu lugar na prática política moderna e, sobretudo, nas relações tributárias. Aqui estou utilizando muito este texto de Berkeley, que vocês encontram também indicados, aliás, como leitura básica dessa aula, e que é muito interessante porque ele explora certos avanços que já foram feitos na Austrália. A Austrália tem sido um país que tem avançado muito nessa área, onde a relação da administração tributária com os contribuintes é bastante positiva, e há outros países também que têm uma relação muito mais amistosa, muito mais positiva do que nós temos no Brasil, e sobretudo nos países nórdicos, que me vem à memória. Bem, a responsabilidade consiste em duas coisas principais. Uma é alcance, outreach, ou seja, a administração estende a mão. Ela vai até você e pergunta: está confortável, está precisando de alguma coisa, está entendeu bem as instruções, eu tenho tempo suficiente para fazer o que está sendo solicitado, coisa desse tipo. E o empoderamento, empowerment em inglês, que é que as pessoas se sintam prestigiadas, que se sintam responsáveis, que se sintam com voz e vez, que você possa se dirigir à agência pública, e você, com confiança, e que vai ser tratado com consideração, e que seu problema vai ser levado em conta. Então, essas coisas, tudo isso dentro do possível. E o possível, o que é? Tem que levar em conta os problemas que existem, tem que levar em conta o ambiente, o meio em que você está, e tem que levar em conta as demandas, ou seja, as expectativas que se formam sobre esse alcance e empoderamento. A ideia de Berkeley e de outros que escrevem sobre esse tema é de que responsabilidade
existe um nível de desenvolvimento político e administração fiscal um pouco mais avançado que as administrações tradicionais. Então, levando em conta aquelas restrições que mencionamos, os meios, o ambiente, as condições específicas, e em alguns países é mais difícil implantar isso do que outros. Ele faz, então, uma análise de por que isso se verifica. Não há nada assim, fundamentalmente errado nos países em desenvolvimento, exceto o fato de que eles têm circunstâncias mais difíceis. Especialmente eles têm uma menor atuação de organizações da sociedade civil, que também se chamam NGOs, né? Mas hoje em dia está se usando mais essa terminologia, organizações da sociedade civil, ou em inglês, Civil Society Organization, seria o contrário, CSO lá para cá, né? E movimentos sociais. Há uma correlação estreita no mundo entre o nível de desenvolvimento econômico e social e a existência dessas entidades. Elas são mais frágeis nos países mais atrasados, nos países mais frágeis. Esses países também em desenvolvimento, sobretudo países da África e o país das ilhas do Pacífico, de outras regiões do mesmo do Oriente Médio, talvez do Caribe, eles têm menor capacidade regulatória do Estado. Ou seja, mesmo que queira, o Estado é frágil e não consegue lidar bem com isso. Tem uma instituição inclusiva, tem uma regulação eficiente e que as pessoas se sintam confortáveis. E eles também têm, uma terceira e última característica, uma menor tradição de autorregulação dos negócios. Uma boa parte da regulação que existe no mundo não é imposta pelo governo. É organizada dentro dos setores profissionais, dentro dos setores econômicos. Há códigos de ética escritos, às vezes não escritos, que regulam esses critérios. Vocês, por exemplo, se pertencerem a uma empresa seguradora, verão que há certos procedimentos, certas normas de cautela que as empresas tomam, até por tradição. Isso começou na Inglaterra, quando havia duas grandes companhias, a Lloyds e outra, que dominavam os mercados segurador, e que sem regulação governamental nenhuma, mas com a experiência e com saber que, se não, com a consciência de que tem um investimento de longo prazo e que uma má gestão vai levar à ruína, à destruição, eles se organizam de uma maneira eficiente. Então, os novatos que entram ali têm mais ou menos que seguir as mesmas regras. Senão, você não quer trabalhar com eles, você não os aceita, não confia em ter transações, não vai transferir risco para a firma dele, etc. No passado, nós tivemos muito disso. No Brasil, por exemplo, no século XIX, no começo do século XX, não havia regulação bancária, por exemplo. Qualquer um podia abrir um banco, não é? Qualquer um podia abrir um banco. O Banco Central Brasileiro não é tão antigo. Alguém sabe aqui de quando é o Banco Central do Brasil? Um chute, pode não. O que vocês acham? 1808? Não. 1808 é o Banco do Brasil. Então, que era, na verdade, um banco autorregulado. Ele fazia a própria regulação dele, né? O Banco Central do Brasil
é de 1965. É recente, né? Eu não meteu isso aí. E nós tínhamos alguma regulação bancária antes disso, por uma carteira do Banco do Brasil, que fazia a regulação dos outros bancos. Do tempo de Getúlio para cá, começou a haver essa regulação através do Banco do Brasil. Nós não tínhamos CVM é mais nova ainda. A CVM controla a emissão de ações, a venda ao público, não é isso? E havia sociedades anônimas, muitas sociedades anônimas. Nos anos 40, dos anos 50, havia muitas sociedades anônimas que foram à falência. Eram completamente inviáveis, muitas delas, lançavam ações, prometiam que iam descobrir muito petróleo e não descobria coisa nenhuma, nem procurava, pegava o dinheiro e subia, né? Você ia ficar com o papel na mão. Tem gente, se você pegar lá na casa do baú do seu tio-avô, é capaz de eles terem umas ações de companhias que você nem suspeita que existiam algum dia, né? O pessoal comprava essas ações e guardava. Aí a empresa simplesmente desaparecia. Por falar nisso, alguém tem ações da OGX? Não tem? Ninguém tem ações? Que bom, porque ela caiu 7% hoje, que não levou. Não quer dizer que seja ação ruim, não, hein? Pode ser que até seja o negócio de comprar, não sei. Não tem muito disso. Mas a pessoa que tiver assim, 1 milhão aplicado nisso, e no dia seguinte vale 930 o milhão dele, é muito triste, né? Não é brincadeira. Isso aí precisa ter muito sangue frio para jogar esse jogo. Hein? Bem, o Estado, as companhias se autorregulavam. Era uma coisa comum. Nos dias de hoje, não. Existe regulação praticamente para tudo. Para o setor aéreo, para o setor eletricidade, cada um tem a sua Anael, Anatel, Anel, né? Cada um tem o seu regulador, sua CVM, etc, etc. Mas, assim mesmo, existe um espaço para a regulação privada. Aliás, regulação é uma das áreas muito interessantes para a advocacia, né? Ela é um setor que se expandiu tremendamente e que tem muito trabalho interessante sendo feito. Exatamente por ser novo. É algo que vamos encontrar pouca contribuição na literatura do século passado, de 100 anos atrás, não havia praticamente nada sobre isso. Mas mesmo hoje em dia, em que quase tudo é regulado por uma agência específica, você tem outros exemplos disso. Por exemplo, as emissões de cartão de crédito. Elas não são reguladas pelo Banco Central, né? Não são reguladas pela CVM. Tem essas maquininhas que você vai lá. E você imagina quanto de dinheiro se movimenta por aí. Você chega lá e pergunta, quer 1 ou quer 3 vezes, não sei o que lá, 3 vezes sem juros, 6 vezes com juros e tal. O que existe de movimento financeiro disso é uma coisa enorme. Entretanto, não existe regulação disso. Esse setor é autorregulado. O Banco Central, há 3 dias atrás, passou um recado para elas, dizendo assim, olha, não estou gostando disso, de que vocês estão segmentando o setor. Você coloca a maquininha aqui que aceita cartão Elo, aí não aceita o Mastercard, se aceita o Mastercard, não aceita o Visa. Não estou gostando disso. Era melhor vocês dar um jeito de fazer com que a maquininha aceite diversos cartões, para não ter esse privilégio exclusivo do cartão, porque senão o comerciante tem que ter um monte de maquininha em cima da mesa dele e aumenta os custos, etc. E fica difícil também para o cliente, porque um lugar aceita um cartão, outro não aceita. E como é que funciona isso? O Banco Central chega lá e diz que não está gostando, né? Levanta a sobrancelha e acha ruim. E o que vão fazer as companhias?
cartão de crédito. O que você acha que elas vão fazer? Não tem nenhuma lei que obrigue o Banco Central ou que obrigue as companhias a fazer alguma coisa que o Banco Central queira que elas façam. Mas o que vocês acham que elas vão fazer? Não estamos perguntando nada do outro mundo, que coisa do dia a dia, da coisa que todos vocês estão com cartão de crédito e são parte dessa relação aqui, né? Eu não sei o que vão fazer, porque isso foi muito recentemente. Mas eu acho que elas vão mudar um pouco o comportamento. Se não vão aceitar todos os cartões, pelo menos vão aumentar um pouco mais o nível de concorrência e de aceitação. Porque a alternativa para elas é que o governo diga, olha, essa autorregulação de vocês não está funcionando, está sendo usada em detrimento do cliente, então nós vamos ter que enquadrar vocês. Vocês vão ter que ficar igual uma agência bancária, que está tudo especificado nas normas, que pode fazer, o que não pode, quanto pode cobrar, qual é a tarifa, etc. Não é? Tem tarifa máxima para isso, para aquilo. E elas não querem isso. Quanto é a tarifa que o banco cobra para enviar um TED hoje em dia? Quanto? 13,50. Até 13,50. 13,50 se você for lá no caixa. Se você mandar pela internet, é 7 ou 8 reais, não é isso? Por aí. Se você mandar um DOC, é a mesma coisa, praticamente, né? E qual é a diferença de um TED para um DOC? Todo mundo sabe. Isso. Até 3 mil, o DOC é acima de 3 mil, o TED é mais rápido, é instantâneo. Quando criaram o TED não é muito antigo, só havia o DOC. Até quanto tempo atrás? 1 ano, 2 anos, no máximo, né? Só havia o DOC. O DOC é lento, você mandava o dinheiro, tem que esperar até amanhã para entrar na outra conta. É um sufoco. Você tem que confirmar se entrou mesmo na conta. E com o TED não, você faz online. Aí quando você muda do seu banco para outro banco, já está lá. Ou o cliente recebe também instantaneamente, é muito rápido. Então, quando os bancos introduziram o TED, como o TED é um produto superior, os bancos queriam cobrar uma tarifa mais elevada. Mas o Banco Central disse para ele, não, 8 reais, tá, você já está ganhando muito dinheiro com isso, cobra igual ao outro. E o banco não pode fazer nada. O Banco Central não permite que eles cobrem mais do que 8. E, por sinal, está igual ao tamanho, porque poderia ser até menos do que 8, né? Em relação ao custo que é para o banco. Imagine que quem faz a transferência toda é todo um sistema informático que está montado. Você tem o custo de instalar. Uma vez que você, na sua casa, manda uma transferência financeira de um para o outro, entra no sistema, as máquinas, não tem ninguém operando aquilo, só vendo se as máquinas não quebram, que tem a sua manutenção, etc. Exigência de memória, exigência de atualização tecnológica, tudo isso que tem custo, mas o custo em si daquela transação é praticamente nada, né? O custo é praticamente o mesmo de uma companhia de aviação que tem um avião com capacidade de 90 lugares e vendeu 50 passagens, e, portanto, o avião vai levar 40 assentos vazios, sem passageiro, né? Então, para ele, o custo de levar os 90 ou de levar os 50 é praticamente a mesma coisa. Tem uns quebradinhos pelo combustível e tudo, mas é basicamente a mesma coisa. Então, é claro que quando você viaja frequente, você presta atenção que dias antes você pode comprar muito mais barato a passagem, porque a companhia quer ver se vende rapidinho, 2 noites antes, esses lugares que ela vai perder. Em vez de levar, uma vez que ela já vendeu 50, os 40 ela pode vender por qualquer preço que é lucro, né? Isso
é uma forma de autorregular. Todas as empresas fazem isso e outros mecanismos que elas têm. Aqui, no caso da autorregulação, portanto, não deve ser nada perverso, pode ser uma coisa muito positiva. No caso que eu mencionei das companhias aéreas, as pessoas vão se beneficiar disso. E, de fato, muitas pessoas viajam pagando baratinho, e se você for no avião e for assento por assento perguntando quanto você pagou desse bilhete, quanto você pagou, vai ser poucos casos em que você vai encontrar duas respostas iguais. As companhias têm maneiras de calcular a tarifa, discriminando para clientes, montou uma riqueza de situações muito grande. Se você chegar desesperado no balcão do aeroporto, lá em Guarulhos, e quiser embarcar para Berlândia, para Brasília, e você quer pegar um avião que sai daí a 2, 3 horas, e você vai pagar o dobro do preço que você pagaria se tivesse comprado 2 meses antes. Mais ou menos essa ordem de magnitude, né? Então, são formas de autorregulação do setor, como dizemos, do setor financeiro, do setor de transporte aéreo, que você encontra no mundo real. Porque eles fazem sentido sob o ponto de vista negocial, né? Então, muitas dessas autorregulação, elas são espontâneas e se desenvolvem mais nesses países atentados. Nos países mais atrasados, até porque o mercado é pequeno, ou porque as estruturas não permitem, ou até porque o governo acredita que ele tem que regular tudo. A agência, a companhia de aviação, só pode cobrar o preço autorizado pela agência aérea. Então, tem que ter aquela tabela de preço e todos tem que praticar o mesmo preço. Ou seja, o subdesenvolvimento é uma coisa complexa que envolve também nas transações comerciais, abrindo menos oportunidades de autorregulação. Vocês vejam que à medida que a gente avança, essa parte de ação, sem precisar da regra do governo, sem precisar de uma lei impositiva ou proibitiva, ela acaba ganhando mais importância. Você vê que há toda uma esfera nova da arbitragem e da mediação, por exemplo. Algo que não havia 20 anos atrás no Brasil, se falava nisso, né? Hoje é uma especialidade, inclusive no campo jurídico. Você coloca as suas energias não na litigação, não nas causas, defender ou atacar o outro, mas no aproximar, no encontrar digamos, pontos de contato, situações como eu mencionei, de ganha-ganha, win-win. Se nós vamos para a justiça, nós vamos brigar, nós vamos levar anos com essa causa, nós vamos, no fim, acabar numa situação em que inferior àquela de nos pormos de acordo desde já. Embora que uns cedam um tanto, outros cedam outro tanto, isso é uma conquista importante. Tanto que um amigo que montou uma instituição, ou uma espécie de clube de advogados de empresas, ele diz que é difícil explicar em 2 palavras o que o advogado faz. E diz assim, você pergunta o que o médico faz, ele cura os doentes. Se perguntar o que o outro faz, assim, em 2 palavras, qualquer profissão dá para descrever o que ele faz, né? Mas o professor ensina as crianças, por aí adiante. E se você perguntar para o advogado, o que o advogado faz, o que você responde? Depende. Depende de uma palavra, não pode, tem que ser 2.
Defeitos injustiçados. Essa é boa. Assegura a justiça. Poderia ser por aí. Na opinião dele, uma palavra que ele descreve, talvez ele tenha um viés, porque ele é dessa área de negócio, chegado aqui a GV, ele diz assim, o advogado o que ele faz é viabilizar negócios. Não é? Viabilizar. Porque ele, a concepção dele ficar processando o outro ou defendendo um processo é uma coisa negativa. Faz parte também. Mas ainda assim é para viabilizar o negócio, porque é para evitar que o dano seja muito grande, não é? Ou que ele deixe de receber o que tem direito, coisa assim. Mas a função fundamental é criar valor, não é? Então ele tem que viabilizar o negócio. Essa é uma coisa nova e que nós temos que... É algo que é feito fora do judiciário, não é? Pode até envolver o judiciário para homologar o que se concordou e tudo, mas é um novo conceito de ação que está na esfera da autorregulação também. Bem, e nesses casos, nos países que não têm muito desenvolvimento, o guardião dos guardiães, eu já vou explicar o que é isso, acabam fazendo parte do Estado. Você precisa ter um organismo de supervisão, né? Você tem, por exemplo, os bancos, ou as sociedades de capital aberto, e você tem o guardião dela, que fica de olho para ver o que está acontecendo, se não estão se comportando mal, é a CVM, não é? A Sociedade de Capital Aberto. E você tem outra para o banco, tem outra para a indústria, para a questão ambiental, tem diversos guardiães de atividade setorial, não é? E você tem esse guardião mais amplo, de segundo nível, que é preciso supervisionar esses supervisores. No caso de você ter uma sociedade civil mais desenvolvida, você tem órgãos fora do governo que exercem um policiamento da CVM, do Banco Central, do outro. No caso que mencionei do Banco Central, alguém tem que questionar. Espera, esse negócio de você ficar dando instruções aqui para o pessoal do cartão de crédito, está certo isso daí? Você está realmente visando o interesse público? Ou você está encontrando um equilíbrio adequado entre os interesses das empresas de cartão e das pessoas que têm cartão, etc. Então, quem vai fazer isso daí? No caso de uma sociedade aberta, uma sociedade mais avançada, você tem muitos órgãos que têm interesse nisso. Você tem observatórios sociais, você tem SCOs, você tem grupos de interesse fora do Estado que permite uma espécie de supervisão cruzada, não não de autoridade, não vertical de controle, mas de observação e policiamento. Agora, se você não tem isso, porque você está numa sociedade ainda não suficientemente desenvolvida, então você acaba tendo que colocar tudo dentro do Estado. Só quem faz o controle são organismos estatais. E essa questão de fazer parte do Estado, tudo incluir parte do Estado, tem muitos inconvenientes, inclusive em termos de governança e de responsabilidade, como nós vamos ver. A ideia que se desenvolve, portanto, a partir dessa ação comunicativa, dessas ideias de responsabilidade, é de que deve existir esferas compartilhadas de atuação. Ou seja, nenhum organismo pode ter um controle exclusivo de alguma atividade, mas ele deve ser, qualquer atividade deve ter muitos, como se diz,
stakeholders, são grupos interessados com legitimidade para questionar, para participar, para policiar, se for o caso, para denunciar e punir. Então, é como se, na expressão inglesa, ciclos encircados, ou seja, mais ou menos concêntricos ou distribuídos, que não se esgotam num controle único, num controle, sobretudo num controle estatal. A ideia é de que haja pessoas que ocupam múltiplos papéis em múltiplos sistemas. Ou seja, uma pessoa pode ser uma professora que dá suas aulas na escola do bairro, mas ela também participa de um grupo comunitário, ela também participa de uma SCO interessada em algum assunto, ela tem os grupos de interesse online, talvez no Facebook, em outro lugar, que ou participa da organização de vizinhança, não é? Ou participa de atividades de combate à pobreza, ou participa das atividades de discussão dos programas públicos, das prioridades do município, por exemplo, através do orçamento participativo, ou do programa de ciclovia que se pretende implantar, coisa desse tipo. Ou seja, eu citei o exemplo de uma pessoa, mas nós estamos falando não somente de pessoas, mas também de entidades, instituições, ou seja, que tenha um foco múltiplo, que você não seja totalmente definido por um papel. Você, na sociedade moderna, as pessoas têm múltiplos papéis, não é? Você é pai ou mãe, você tem só por isso já tem um monte de papéis, tem que fazer parte da associação de pais e mestres da escola, não é? Você participa se você for da igreja, pela associação de assistência religiosa, é possível que você participe disso. Então, tem muitas dimensões do humano que a sociedade moderna requer que você tenha como pessoa. E as empresas também são chamadas a contribuir, a ter uma participação, por exemplo, uma contribuição no tema ambiental, a limitação do uso de carbono. Hoje se pergunta se a empresa tem uma pegada grande em termos de produção de carbono, ou se ela, pelo contrário, ela procura usar técnicas e produtos que são mais leves sobre o meio ambiente, que são mais sustentáveis, não é? Tudo isso, hoje nós exigimos que a empresa seja empresa cidadã. Nós queremos que não basta que ela tenha aquela finalidade estabelecida nos estatutos de explorar essa atividade e gerar lucro para os acionistas, né? Nós queremos que a empresa tenha uma relação trabalhista positiva, que tenha consideração pelos seus funcionários, etc, etc. Então, o primeiro ponto é a multiplicidade de papéis. O segundo é que esses sistemas são abertos. Não é o clube da Luluzinha, ou do menino lá, que é, não é? É isso. Que é fechado e os outros não podem entrar aqui lá. Não, esses ciclos são ciclos abertos, admitem a entrada e saída de pessoas numa base voluntária. E estabelece, chama de nodos de governança. Nodos, quando você vê numa árvore, onde dois galhos se juntam no tronco, formam uma parte mais densa, né? Ou em qualquer desses troncos,
onde ele se separa para abrir folhas ou galhos menores, então se formam esses nodos. Nodos nos sistemas de informática são os elos que sustentam as conexões com os diversos subsistemas. Não é? Esses nodos de governança existe uma rica pluralidade de poderes separados, porque você não precisa que as pessoas tenham uma uniformidade. Se você tem um grupo para discutir o orçamento, o orçamento do município, aqui em São Paulo seria impensável isso, né? Porque São Paulo é um município gigantesco, né? Nós temos assim como uns 3 ou 4 vezes a população do Uruguai aqui dentro da cidade. Então, o Uruguai, imagina, tem muitas municipalidades ali, né? Então, São Paulo é uma coisa, para poder isso aqui ganhar uma escala humana, nós temos que ter algum outro tipo de organização, talvez, que tivesse um papel para a vizinhança, né? O que não é impossível numa cidade grande, mas você precisa mudar o seu conceito de abdicar da centralização do controle geral, da uniformidade, porque os bairros são diferentes, as necessidades diferentes, e as populações têm preferências diferentes. Não se perguntam se no bairro as pessoas querem mais árvores ou mais lugares para estacionar automóveis, ou se querem, mas que tipo de lazer é preferido. Ou seja, uma vez que você elege o prefeito e os seus vereadores, é como se você não contasse mais para nada, você está fora da jogadinha que escolhe tudo, não é isso? E você tem uma oportunidade apenas depois de 4 anos de trocá-los, e assim sem garantia nenhuma que os que venham vão ser melhores nesse sentido, porque o sistema não é feito para ouvir muitas pessoas. Então, esse modo de ver, de criar modos de governança, trazer pessoas interessadas em empresas, instituições, interessadas no assunto, e buscar consenso, buscar desenvolvimento, buscar até financiamento para projetos de interesse comuns, não sem um caráter imperativo e sem ideia de controle. Se você tiver muitos nodos de governança, eles, de certa maneira, controlam uns aos outros e diminui a possibilidade de abusos, porque nós sabemos que tem que haver controle e avaliação, né? Essa é uma escola em que existe uma avaliação assim, holística, 360 graus e 3 dimensões. Ou seja, os professores avaliam os alunos avaliam os professores se autoavaliam e os alunos se autoavaliam. Então, existe uma expressão em muitas direções. Isso pode ser estendido para muitas outras situações. E instituições podem avaliar outras instituições. Um trabalho, por exemplo, que está sendo desenvolvido aqui no NEF é a criação de um índice de transparência e cidadania fiscal para os estados brasileiros. Nós queremos mensurar quanto que cada estado está sendo transparente e colocando à disposição dos seus habitantes as informações básicas da administração pública, sobre como gasta o dinheiro público, como arrecada, quem paga, quem não paga, como funciona o contencioso, quantos processos tem, quanto tempo leva para julgar um processo, esse tipo de coisa que tem interesse público e que a cultura do sigilo, do segredo, tem predominado. Então, nós estamos criando esse índice
para gerar incentivos para os estados abrirem mais suas informações. Ou seja, vamos como que dar nota nos diversos quesitos para os estados e para que aqueles que não estejam tão bem se inspirem nos que estão melhor e comecem a transparentar mais suas relações fiscais com seus cidadãos. Isso é feito, veja bem, horizontalmente, não é um poder do governo federal, nada. E até nesse caso, quem está organizando isso, aqui da Direito GV, é uma instituição que não tem absolutamente poder de polícia, não pode impor nada a ninguém, mas simplesmente estabelecendo informação sobre a qualidade do serviço dos estados, já dá um indicador bastante grande. Há outros, a Transparência Internacional, contas abertas aqui no Brasil, há muitos indicadores. Instituições internacionais calculam a competitividade dos países, a facilidade de fazer negócios e compara país por país, não é isso? Por exemplo, quem tem interesse nas políticas públicas, na economia, fica preocupado quando vê que o Brasil, comparado com os outros países, caiu em algumas posições em termos de competitividade por uma instituição suíça que faz essa mensuração todo ano. Então, são coisas, indicadores, são entidades que não têm poder no sentido conceitual tradicional, mas têm uma influência importante que pode direcionar, evitar abusos e pode ajudar esses outros nodos a serem mais úteis, mais responsivos às necessidades humanas. Esses nodos semi-autônomos, porque nenhum deles necessita ter uma autonomia clara. Tudo isso que estamos falando ganha uma atualidade muito grande quando nós temos a internet, temos as redes sociais, temos modos de comunicação muito rápidos. A telefonia celular nos dá uma resposta rápida para transmitir mensagem, para SMS, para chamar em qualquer lugar. Os custos baixaram enormemente, fazer ligação interurbana hoje é muito barato comparado com o que era antes. Então, nós temos um instrumento riquíssimo permitido pela tecnologia. Trabalhando em cima desse ponto, um filósofo, um pensador espanhol, Manuel Castells, desenvolveu uma teoria e eu quase diria um programa de ação voltado a essa interação social nova, o que ele chama de sociedade em rede. Nas referências está indicado o livro dele, e esse Castells ainda está vivo, bastante influente. Eu suponho que tenha vindo ou vai vir para o Brasil aqui, e ele não é o caso de gastar muito tempo na discussão da contribuição dele, mas é importante saber que ela existe, que é o uso de tecnologia para facilitar a interação social, o controle social, a participação social. Manuel Castells é interessante porque aquela revolução estudantil de 68 começou na França e tal, de forma mais firme na França, começou na sala dele, porque ele estava na Universidade de Nanterre, e por isso ele ficou muito envolvido na parte da confusão política e acabou fugindo da França para não ser preso e tal, e aí foi ensinar na Universidade de Berkeley, onde deve estar ainda hoje. Mas é um tipo notável. A contribuição dele ele está em enfatizar
o uso dos mecanismos de tecnologia como facilitador do processo de esferas compartilhadas de atuação, ou seja, de governos sem governos, de governos, não é impensável, não é excessivamente utópico pensar que, de certa maneira, nós podemos restaurar um pouco da ideia da Ágora, que é a democracia direta em que os atenienses podiam comparecer na praça pública, discutir os assuntos pertinentes aos assuntos gerais, sociais, e votar eles diretamente, levantando o braço quem tiver a favor, quem tiver contra, e resolver os problemas da cidade na democracia direta, sem representação. Né? Isso, claro, ficou impossível com o crescimento populacional, o tamanho da cidade se expandiu. Vocês imaginam que Atenas deveria ser muito pequena naquele tempo para permitir que num lugar só se juntasse essa gente e sem o uso de megafones e outras coisas, eles se pudessem entender e chegar a deliberações coletivas por voto privado. Mas hoje não haveria problema nenhum de que o Congresso Nacional, numa votação importante, que fosse ouvir pelo menos a opinião do que os brasileiros acham. E dizer, olha, você entra no site do Congresso e me diz se você está a favor ou está contra tal medida, etc. Por que não, né? Não haveria mal nenhum em auscultar a população. Hoje nós já temos meios para isso. Então, no futuro, talvez nós possamos fazer, não talvez votação das matérias de uma ordem direta, mas ter um número muito grande de referendos, como se diz, como se diz, quando você escolhe sim ou não para uma determinada coisa, né? Plebiscito, não é isso? Você pode ter plebiscitos toda semana, não há problema nenhum de você entrar, sabe daqui de eu dar a minha opinião sobre tal coisa, você entra lá, hoje com assinatura eletrônica, etc. Vocês não acham isso possível? Não é maluquice completa, né? Talvez ainda seja muito cedo para os nossos tempos, mas é algo que estamos mais perto disso do que longe. Estamos caminhando para essa sociedade em rede de que nos fala Castells. Bom, esses círculos de guardiães são múltiplos, essas esferas compartilhadas. Por que guardiões? Guardiões são aqueles que ficam de olho, que ficam olhando. Não é necessariamente o cara que tem a chave da prisão, não. Ele é guardião no sentido de ser observador. No Paraná, em Londrina, acho que Maringá, que é a cidade próxima de Londrina, criou-se há alguns anos atrás um experimento muito interessante chamado Observatório Social. Algumas pessoas inteligentes e tal, criaram um site de internet e um lugar físico de reunião e começaram a observar o que a prefeitura do município fazia e quão bem fazia e se interessar pelos detalhes dessas ações e inicialmente ex post, mas com o tempo mais em cima, mais contemporaneamente, até preventivamente, né? Por isso se logrou uma melhoria enorme da qualidade do gasto público, os serviços públicos foram melhorados. E esse observatório social de Maringá, depois de Londrina, acabou se espalhando pelo Brasil e creio que já centenas ou milhares deles, uma experiência bem brasileira de atuação em rede baseada nessas coisas. Então, isso completamente fora do governo, são pessoas voluntárias que fizeram esse trabalho lá. Mas na esfera do governo, nós podemos ter ouvidorias, que o nome que temos aqui no Brasil, muito apropriadamente, o Ombudsman do norte europeu, tribunais de apelação, comissões de serviço público, organizações de autorregulação, como já mencionei algumas atrás, os ministérios que cuidam dos assuntos específicos, as organizações de sociedade civil e outros. Então, a possibilidade de criar essas
comunidades, veja que não são isoladas, elas têm que conversar, fazer parte de um sistema interligado, não hierarquicamente, um sistema de compartilhação de informação e de discussão. Então, ela é considerado, digamos assim, o que há de novo, o que há de mais tendencial em termos da convivência social. Não é? Nós, claramente, estamos já viramos o milênio aqui, nós estamos no limiar com outro paradigma de relações mais complexas, menos estruturadas, menos formais. Uma palavra de cautela. Então, é o seguinte, algumas redes que se organizem, alguns desses nodos, eles podem representar grupos de interesse específicos. Então, eles podem estar motivados para ter a vantagem através dessa maneira de influenciar nos destinos públicos. E pode ser que duas delas, ou três, mancomunadas, façam uma certa supervisão desses serviços públicos, do gasto público, da receita pública, em benefício próprio, talvez, não é? Com exclusão de outras partes da população não representada. Isso se torna uma ameaça maior porque existe essa lei de Metcalfe, que trata do valor da rede. Não é segredo para ninguém que nós temos redes sociais mundiais com milhões e milhões de participantes, que são Facebook, o Google Plus e muitas outras por aí. Certamente vocês devem pertencer a algumas dessas redes, né? Se não participam, recomendo que comece a participar rapidamente, porque há muita coisa interessante acontecendo por aí. Uma delas, particularmente interessante para estudantes e professores, é a LinkedIn, que tem muito conteúdo profissional e estabelece contato com outros profissionais do mesmo ramo, subramo, muitos contatos interessantes, e onde também são anunciadas oportunidades profissionais. É muito interessante. Essa propaganda aqui é de graça, mas outras redes também são interessantes. Tem gente que gosta do Facebook. Eu acho que não acho muito interessante, porque é mais para bater papo, para namorar e tal. Mas como eu já estou fora do mercado, namoro, né? Para já não ter esse interesse. Mas essas redes valem fortuna, valem muito. Você veja a luta que é para a manutenção do Orkut, ou do grupo do UOL, ou do outro grupo, o esforço que eles fazem para ter muita gente no grupo. Porque, por essa lei de Metcalfe, o valor econômico de uma rede é dado aproximadamente pelo quadrado do número de membros da rede. Então, o que acontece é que, veja bem, se você está numa rede pequena e você muda para uma rede maior, o que perde da rede pequena com a sua saída é muito menos do que ganha a rede maior com a sua entrada, não é? Então, isso faz com que, a se verificar esse fato, existe uma tendência de concentração em redes, por mais redes sociais, de grande volume, de desaparecer as redes menores especializadas. Né? Então, as redes procuram, portanto, encontrar nichos em que elas simplesmente desapareçam, absorvidas por redes gigantescas e informes, né? sem conteúdo. Mas,
feito esse caveat, essa advertência quanto aos riscos, nós reconhecemos que a existência de nodos de governança tem um potencial enorme de pensar diferente coisas que no passado ficavam até fora da discussão, porque os burocratas tinham vantagem em cercear o acesso às informações, até uma maneira de assegurar poder. Né? Até uma maneira de assegurar poder. Eu lembro que, anos atrás, eu estava em Angola e fui conversar com um cidadão que me disseram que era a pessoa que sabia tudo sobre o imposto de selo. E, de fato, ele sabia. A característica que mais surpreendente, não é só que ele soubesse tudo sobre o imposto de selo, é que só ele sabia tudo sobre o imposto de selo. Ninguém mais sabia, porque ele tinha um livro grosso lá, uma lei do imposto de selo e tudo, e com as páginas grudadas, com o Durex, e com as anotações feitas à mão, que ninguém mais tinha. Ele era o dono da informação. Ali, o que ele dissesse era lei, porque ele ali estava anotado a jurisprudência, estava anotado as portarias que modificaram, tudo que havia sobre o imposto de selo estava naquele livro do cidadão. E ele era muito senhor do livro, ó. Debaixo do braço, ninguém podia ler o livro dele. Né? Então, imagine se esse camarada morre com o conhecimento do imposto de selo em Angola e ia para o brejo, ia ter começado do zero depois. Né? Mas essa atitude do funcionário público muitas vezes tem imperado. Se você vai no interior, o engenheiro que controla, que aprova as obras, aí você leva uma planta para aprovar, ele sempre encontra uma dificuldade para colocar na sua planta. Em muitos municípios é assim, né? Porque se você não levou o arquiteto que trabalha com ele, é mais difícil, porque tem normas técnicas que ninguém tem acesso lá. Ele só vai trazê-las à baila quando você apresentar seu projeto. Aí você já vai perder dinheiro, você vai... E os próprios amigos que você tiver na cidade vão dizer, olha, vai lá com o fulano, lá, que ele sabe esse negócio todo, é amigo do engenheiro, resolve isso para você. Né? É um resquício de uma época de governo obscuro, de governo não transparente, um governo anterior a tudo isso que estamos falando aqui. Né? Acho que agora é a hora do nosso café, ou vamos fazer uma pausa então? 15 minutos? Vamos então.